Olá, turma. A gente vai dar continuidade à nossa aula de aplicativos e vamos falar hoje um pouquinho sobre as ferramentas do Excel avançada, tá? Então, alguns recursos a maioria não conhece, porém ela facilita o dia a dia. Algumas estão relacionadas aí com formatação, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre formatação condicional. O que vem a ser formatação condicional? Formatação condicional, pessoal, a palavra fala, né? Eu vou formatar através de uma condição. O que é formatar? Formatar é mudar a palavra. Ela tá preta, ela vai ficar azul, né? O fundo dela tá branco, vai ficar vermelho. Isso é formatar. É eu mudar o jeito da minha palavra, ou o fundo da minha palavra. Essa mudança a gente chama de formatação, tá? Condicional é uma condição. Como assim? Eu vou criar uma regra. Eu vou dizer, por exemplo, no meu caso aqui, que as palavras negativas vai ter que ficar em vermelho, tá? Então, uma condição. Eu dei uma condição de ficar vermelho a palavra negativo, tá ok? Então, formatação condicional está relacionado a mudar a letra através de uma regra ou através de uma condição. A gente vai começar aqui, eu tenho uma tabelinha aqui negativo e positivo, e eu vou estar trabalhando com ela, tá ok? Então eu escrevi aleatoriamente negativo e positivo, não precisa estar na mesma ordem, pode ser outra ordem, tá? E eu vou clicar aqui, ó, no menu página inicial, em formatação condicional. Cliquei em formatação condicional, eu vou criar uma regra. Então eu vou clicar em nova regra. Cliquei em nova regra, existem vários parâmetros. Por quê? Porque pode ser somente uma célula, pode ser todas as células que contenham, tá? Então isso vai depender da regra que eu vou criar, tá? Eu vou colocar aqui apenas as células que contêm a informação que eu quero, tá ok? Então é a segunda opção. Perfeito. Cliquei nessa segunda opção, ele vai abrir uma tela aqui embaixo, tá? Então eu quero realmente o valor da célula. Se eu quisesse mudar um texto específico, células vazias, eu teria que estar mudando aqui, tá? Como já tem preenchido, eu vou colocar o valor da célula. Aqui, eu posso, por exemplo, trabalhar com valores entre. Por exemplo, eu posso dizer que os números menores de que zero, né? Eu poderia achar menor que, né? Aqui a gente tem o menor que zero são números negativos. Eu posso dizer que os menores que zero vão ficar em vermelho, tá? Porém, no caso, eu não tenho número, eu tenho letra. Então, eu tenho palavra. Então, eu vou colocar é igual a. Então, eu vou dizer é igual a quê? A palavra que eu quero, né? A palavra que eu quero é negativo. Então, eu tenho que tomar cuidado também, sempre pensando se eu escrevi letra maiúscula ou letra minúscula, não escrever errado, porque senão não funciona, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu disse que as células que contêm o valor igual à palavra negativo, eu vou formatar, tá? Eu vou formatar o quê? Aqui eu posso escolher várias opções, tá? Para ficar mais destacado, pessoal, eu vou colocar um fundo em vez de colocar o nome da fonte, porque às vezes a gente muda a palavra, a pessoa nem enxerga, né? Então eu vou mudar o fundo da palavra, preenchimento. Eu vou colocar em vermelho aqui, ó, para ficar bem visível, tá? E vou dar um OK. Novamente vou dar um OK. E vocês perceberam que ele pegou somente a palavra negativo. A positivo continuou branquinha, tá? E o que acontece se eu escrever negativo aqui embaixo? Escrevi negativo, dei um Enter, tá? Ele não funciona. Por quê? Para que ele funcione tudo, pessoal, eu precisaria ter selecionado a coluna toda, tá bom? Então, se vocês quiserem que toda vez que escrever negativo apareça em vermelho, aí nesse caso vocês precisam selecionar a coluna toda, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para vocês o positivo. Formatação condicional, nova regra. Eu vou usar outra palavra agora, tá? Ok. Agora deu certo, tá? Como eu tinha selecionado somente aquelas palavras, pessoal, ele não funcionou no negativo,
tá? Então, vocês podem selecionar a coluna toda, a célula toda, a planilha toda, caso vocês precisarem que tenha esse ajuste de formatação, tá bom? Vamos para um outro recurso agora. Vamos falar de validação de dados. O que vem a ser validação de dados, pessoal? Ele vai validar a informação que eu escrever em determinada célula. O que é isso? Por exemplo, às vezes a gente tem que preencher um formulário com os nossos dados e o CPF a gente sabe que é número, né? E o CPF a gente sabe que são 11 números. Então, eu posso travar aquela célula para quando a pessoa começar a digitar o CPF dela, ela não consiga sair da célula enquanto ela não digitar 11 números. E se ela digitar mais de 11 números, vai dar erro, tá? Assim evita a pessoa ficar digitando errado o CPF. Isso é um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, nessa célula aqui, ó, que está em preto, que é a D3, tá ok? Eu vou criar uma validação de dados dela em relação a uma regra que eu vou inventar, tá? Então, aqui, ó, validação de dados está no menu Dados, tá? Eu vou clicar novamente em Validação de Dados. E aqui, eu já consigo criar uma regrinha para validar esses dados, tá? Na realidade, a célula está permitindo qualquer valor. Eu vou colocar número inteiro, ou seja, ninguém vai conseguir colocar número negativo, número em decimal, tá? Número inteiro. Estar entre. Então, eu vou colocar essa opção do estar entre. Então, a pessoa só vai poder digitar do número de 1 até o número 5, tá? Então, eu crio uma regra que a pessoa só consegue colocar o número nessa célula de 1 a 5. Eu vou colocar uma mensagem aqui para a pessoa saber o que ela tem que fazer, né? O título eu vou colocar número e vou dar uma mensagem para ela assim, ó. Digite número de 1 a 5, senão ela não fica sabendo porque ela não está conseguindo fazer, né? E aqui eu vou dar um alerta para ela. Esse alerta, pessoal, eu tenho várias opções. Eu tenho um aviso, uma informação. Eu gosto de usar o parar, porque aí a pessoa já se assusta, né, quando ela errou. Então, eu coloco aqui erro e vou colocar aqui digite novamente. Perfeito. Ok. Agora, pessoal, olha só, a célula quando, ó, cliquei fora, vou clicar nela. Quando eu clico nessa célula, já aparece aquela informação, digite número de 1 a 5. Então, se a pessoa mesmo assim, ou vendo essa informação e digitar o número errado, por exemplo, vou digitar o número 9. Olha lá, ela vai dar um erro, digite novamente, até ela digitar a informação que eu quero. Então, ela não consegue sair dessa célula enquanto não colocar uma informação válida, tá? E aí, eu troco para o número 4, e aí eu consigo partir para outra célula, tá bom? Então, vamos lá. O validação de célula não é só para isso, tá? Por exemplo, eu posso trabalhar com listas. Então, aqui no validação de célula, eu vou clicar de novo. Só que agora, eu vou trabalhar com uma lista, tá bom? O que é lista? Lista é você escolher uma informação que está numa determinada lista, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei lista. E aqui, ó, onde está a minha lista? A minha lista está aqui, ó, tá? Vou usar essa lista aqui, essas informações. Eu não vou colocar mensagem de entrada e nem de alerta de erro, acho que não há necessidade, tá? Mas se quiser colocar, pode colocar também. Eu vou colocar só a lista simples. O que acontece? Olha que legal. A pessoa pode escolher o que ela quer, ó. Eu posso escolher entre A e B, C. Vocês podem fazer essa lista, por exemplo, alguém está criando um cadastro. Aí pode escolher, por exemplo, o sexo feminino e masculino. Aí vai lá, vai aparecer sexo feminino e masculino. Qual produto que a pessoa quer? Aí eu posso clicar na lista e vai aparecer o produto que ela quer, que na realidade vai aparecer aqui, né? E se eu alterar essa lista aqui, pessoal, vamos lá. Eu coloco aqui um M, aqui na letra B. Como eu selecionei essas células, tá? Ele já automaticamente troca. Tá? Então, se tem alguma coisa errada na sua lista que você pegou como informação, se quiser trocar, pode, tá? Essa lista, pessoal, não precisa estar do lado, eu posso estar numa outra planilha, tá bom?
Então eu coloquei aqui do lado para vocês conseguirem observar os dois ao mesmo tempo. Mas eu poderia abrir uma planilha aqui do lado e ter essa lista. Não tem problema, pode estar em outra planilha, tá bom? Então, validação de dados é isso, tá? Eu posso travar uma célula e eu posso estar usando esse como se fosse uma escolha, né? Uma lista de escolha, tá bom? Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre importação de dados. O que é isso, pessoal? Eu pegar a informação de um outro programa e trazer para o Excel. Isso facilita muito aí a vida da gente para não precisar ficar digitando de novo, tá? Então, o que eu vou trazer aqui? Eu vou clicar no menu dados mesmo, tá? Eu posso importar, pessoal, aqui eu tenho uns programas específicos, tá? Aqui, ó, tá escrito assim, obter dados externos, que é a mesma coisa que importação, tá? Eu posso obter de um programa chamado Axe, eu posso pegar da internet, eu posso pegar de um texto que seria um bloco de notas, e aqui a gente tem alguns programinhas que eu posso estar importando, tá? Para usar um programa que vocês conhecem, eu vou usar o na realidade, o bloco de notas, né? Que é a parte de texto, tá ok? Aqui, pessoal, eu já tenho um arquivo que eu criei, que ele tá em um bloco de nota, ele é um TXT, que a gente chama, tá? Então, aqui, ó, ele é um TXT, tá? Ele tem nomes e números na frente, eu vou importar essa informação. Importar. Aqui ele já mostra, ó, o que eu tenho aqui na minha tabela. Eu tenho o nome João, Maria e José, e tem os números na frente, tá? Esse delimitado, pessoal, ele percebe quando a informação tem um espaço no meio, tem uma vírgula, tem um traço, tá? E eu quero que ele observe isso. Então, eu vou colocar delimitado mesmo. Avançar. Ok. Aqui, pessoal, eu consigo, por exemplo, trazer essas informações em cada coluna. E como que eu posso trazer essas informações em cada coluna? Como aqui no meu bloco de notas não tinha nenhum traço, nenhuma vírgula, ele vai observar o espaço que tem no meio, tá? Então, eu poderia colocar aqui o espaço, posso colocar espaço, tá? Tabulação é quando a gente dá o tab, tá ok? Aqui ele já mostra pra mim, ó, cada um numa coluna, não é isso que eu quero? É isso que eu quero. Se eu quisesse separar, tivesse uma vírgula separando, eu poderia colocar a vírgula, mas no meu texto não tem. Então, eu vou colocar assim, ó, já mostra pra mim como é que vai ficar. Clico em avançar, tá? Ele quer saber aqui se a formatação é geral, se é um texto, se é uma data. Eu vou colocar geral, pessoal, porque geral já fala, né? Geralzão. Então, tem nome, tem número, tem tudo aqui na minha tabela, né? Então, eu vou deixar geral, porque aí depois eu posso formatar, tá bom? E aí, eu clico em concluir. Ele pergunta em qual célula que eu quero, como eu selecionei essa célula 14, ela está selecionada aqui, é ela mesmo que eu quero. É nessa planilha, eu não quero em nova planilha, porque eu quero que vocês observem nessa planilha, tá? Eu poderia escolher uma nova. E vou dar um OK. Olha só que legal. Ficou pequenininha as tabelas porque o número é curto, tá? Mas, ó, ficou a informação uma em cada célula. Ok? Amassou um pouquinho a nossa formatação condicional, mas é isso. Eu importei aquela informação que estava no meu bloco de notas, ok? Não precisei digitar, olha que legal. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre tabela dinâmica. Eu tenho uma tabela aqui, poderia ser qualquer outra tabela, tá? E eu quero trabalhar só com algumas informações dela, eu não quero todas essas informações. Às vezes a gente tem muita informação na tabela e isso atrapalha a gente a enxergar determinada coisa, ou até mesmo para fazer um levantamento. Eu quero fazer um levantamento somente do valor do produto, eu não quero saber quem é fornecedor, quem é cidade, né? Então, isso ajuda a gente a trabalhar com tabela dinâmica. O que é tabela dinâmica, pessoal? Vou selecionar toda a minha tabela para o Excel saber qual é a tabela, tá? Vou lá no menu inserir. No menu inserir eu tenho tabela dinâmica. Ele tá, como eu já selecionei, então ele já mostrou pra mim onde tá ela, tá? Tá na planilha 1, da célula tal até a célula tal. Ok. Eu vou abrir numa nova planilha, pessoal, porque se eu abrir nessa aqui, essa aqui já tá lotada, né? Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu poderia escolher nessa planilha. Eu vou escolher uma nova, tá? Ó, nova planilha. E vou dar um OK. Perfeito. Nossa, que é isso, né? Abri uma planilha 2 aqui
e não dá para entender nada, né? Eu também não entenderia nada aqui, né? O que é isso? Então tá. Aqui, pessoal, no caso, eu, eu vou trabalhar com as informações da minha tabela dinâmica, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Tá faltando informação aqui da tabela, tá? Por isso que tá aparecendo que não tem nada. Não sei se tem a ver com atualizar. Ele fala assim, ó, arraste o campo para a área para a área, né, abaixo, mas cadê os campos, né? Então tá faltando. Agora apareceu só a seção do campus. É isso aqui que eu queria, mas eu quero a seção do campus, mas tá, poderia deixar assim também. Deixa eu ver. Acho que assim ficou melhor, tá? Pessoal, o que significa isso? Significa que eu tenho todas as informações da minha tabela e eu posso colocar elas na coluna, linha ou para fazer um somatório total, tá? Então eu vou dizer que eu quero só algumas informações. Eu vou querer o nome do produto, vou deixar aqui coluna. Eu vou fazer um filtro aqui de data. Tem uma coisa errada aqui que não tá aparecendo, né? Tá, sumiu. Então vamos de novo. Vou colocar a data aqui em filtro. Opa. Eu acho que já deve ter aparecido lá. Agora sim. Vou colocar um produto aqui em coluna. Ah, tá aparecendo. Tá, pessoal? O que tinha dado erro? Eu não tinha clicado na célula correta, tá? Eu vou colocar aqui o valor unitário aqui em valores. E aí ele fica montando a tabela pra gente do jeito que a gente quer, tá? Então, eu posso colocar, deixa eu ver a informação, da quantidade aqui em linha, tá? Ficou horrível, né? Não dá nem pra entender, é claro. Aqui vai depender, pessoal, do que a pessoa quer, tá? Então, essas tabelas vão sendo montadas de acordo com a informação do que a pessoa acha interessante, tá bom? Eu coloquei aqui. Deixa eu pegar a tabela toda. Eu coloquei aqui um filtro de data, porque aí eu posso escolher, por exemplo, na data do dia 1/4, qual produto foi vendido. E dar um OK. E aí só vai aparecer que foram vendidos 10 produtos, né? Produtos A. Na verdade, esse produto aqui em coluna ficou meio feio, né? Mas eu consigo trabalhar dessa forma, tá bom? Então, deixa eu só trocar aqui. Vou colocar esse produto aqui em linha. E vou colocar essa quantidade em coluna. Eu acho que é melhor. Não. A quantidade ficou feia também. Acho que agora ficou mais ou menos. Então, vocês conseguem ficar mudando, tá? Não precisa ficar de um jeito só, não. Mas se quiser colocar todas as informações, pode colocar todas as informações também, tá bom? Então, vai depender. A tabela, ela muda. Ela é dinâmica, tá? Então, é só para vocês entenderem, tá? Aqui no filtro é o principal, né? Eu quis filtrar por data, mas você quer filtrar por nome do produto, né? Então, tem um produto A, B, C. Então, isso é tabela dinâmica, pessoal. Então, essa é uma parte mais avançada do Excel. Aí depois a gente vai falar de mais coisas que o Excel trabalha. A outra planilha, ela não fugiu, tá? Tá aqui. A gente falou hoje, então, de validação de dados, formatação condicional, importação de dados e falamos de tabela dinâmica. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre os cálculos da tabela aí, algumas funções aí em relação a gráficos, tá? Plano cartesiano, a gente vai falar também na próxima aula.
e tentem usar essas ferramentas que são importantes para o dia a dia, tá ok? Pessoal, até a próxima aula. Obrigada.